orando por você, orando pela sua vida, pelos seus familiares, pela tua casa, por tantos que chegam a nós pedindo socorro de oração. Nós estamos aqui orando por você. Pode ter certeza que o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, ouvirá as nossas orações. E eu vou deixar um salmo de meditação para você que está ouvindo aqui, os servos da Igreja Evangélica Comandos de Jesus. E aí eu vou deixar o Salmo 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que Deus abençoe, que dê uma ótima semana para você, que o Espírito Santo de Deus possa te regar, e que você não tenha medo de nada, porque o Deus dos deuses vai te abençoar, e Ele vai livrar você de todo o mal. Fique com Deus, uma ótima semana. E agora a palavra do Senhor com o pastor Técio, para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, e uma boa noite de salvação para todos os meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um dia, e o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado a igreja do Senhor, tem abençoado a igreja dos comandos, tem abençoado o povo de Deus. E graças a Deus nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos alcançado e tem nos ajudado. Irmãos queridos, nós temos a primazia de servir a um Deus poderoso. Nós temos a primazia de dizer que o Senhor vai mudar essa história e vai dar para nós um novo dia, vai dar um novo amanhã. Creia nessa palavra que o pastor está nesse momento. Amados ouvintes, meus irmãos, Deus dará para nós um novo dia, uma nova história vai ser constituída em nome de Jesus. Buscando o Senhor em palavra, nós vamos buscar o Senhor sempre no Espírito. Eu queria dizer, como diz o nosso irmão Paulo, nós não cessamos de orar pela vida de cada um, cada família constituída. Essa condição do mundo agora, nós não deixamos de orar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que nos justifica de estar aqui, irmãos queridos, homens e mulheres guerreiros de oração? Estamos meio que apartados, separados, mas nós estamos fazendo a obra de Deus. Neemias foi um grande servo. Enquanto todos zombavam de Neemias, ele dizia: eu estou fazendo a obra. Enquanto todos estavam zombando, ele ia constituindo e construindo um muro. E no final da obra, ele disse assim: falta uma coisa: fechar as brechas, para que o inimigo não tenha poder sobre nós. Então a obra de Deus, a igreja continua fazendo. A palavra de Deus, a oração da fé e o entendimento e discernimento. Queria trazer para os meus amados irmãos, já dizendo que eu estou morrendo de saudade da minha igreja lotada. E isso tudo, Deus já tem cuidado de nós. A oração tem ajudado esse povo, tem ajudado os povos e tem dado para nós, irmãos queridos, a firmeza de dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu tenho certeza que Deus, no seu poder maravilhoso, vai dar uma outra história, a história da vitória. E nós vamos cantar esse hino pelo poder de Deus. Queridos amados, eu queria trazer um tema pequeno. Ele é amplo, mas é pequeno nesse momento, porque nós fazemos a live para o alcance dos nossos irmãos. A porta da igreja tem o sangue de Jesus. Os umbrais dessa porta tem o sangue de Jesus. Se vier, venha com fé. Se vier, venha dizer para Deus: Senhor, muda essa história. E aonde você estiver nesse momento, amados ouvintes, famílias em Cristo Jesus, confie nessa palavra. O tempo próximo está chegando e Deus já está operando em nossas vidas.
E o Senhor me disse da resiliência espiritual. Resiliência espiritual. Perguntei a Deus em espírito o que significaria a resiliência. O conceito da resiliência significa você cuidar de si, irmãos. No momento onde você tem luta e tribulação, você se resigna. Você coloca as coisas apartadas. Nós estamos resignados na nossa casa. Não dá para fazer nada? Dá, irmãos queridos. Reúne a sua família. Reúne em oração. Reúne em fé. Eu estou resiliente espiritualmente, mas eu estou em oração. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou na minha casa e não posso sair, mas eu estou resiliente, irmãos queridos. E em nome de Jesus, queria tecer um pouquinho esse conceito, porque depois eu encontro da palavra que nós vamos dizer. A resiliência espiritual para o bom cristão, o que tem a fé, tem 3 motes importantes, 3 condições importantes para o bom crente. Aquele que está resignado espiritualmente, ele vai ter que usar de 3 coisas importantes que estão dentro da resiliência. Eu estou na minha casa, eu vou usar do conhecimento do Deus que eu sirvo. Então o conhecimento, a primeira condição de alguém que está resiliente espiritualmente, está afastado, não pode estar na igreja, não pode estar junto com os irmãos nesse momento, não pode fazer o culto, mas eu estou na casa, na minha casa com a minha família, eu faço oração, leio a palavra de Deus e me fortaleço no Espírito. Então o conhecimento é o primeiro ponto da resiliência. Eu tenho que ter conhecimento do Deus que eu sirvo. A segunda condição para a palavra de Deus dentro da resiliência espiritual é o discernimento. O bom crente, aquele que tem fé, tem discernimento. O que é o discernimento, pastor? É quando eu tenho a inteligência de capacitar o momento presente em que eu estou vivendo. Eu capto essa realidade diante do meu Senhor. Eu sou capaz de manter a minha fé firme diante de Deus, e eu vou ter o meu alvo, que é Jesus. Então eu tenho discernimento, eu tenho inteligência sobre tudo que está acontecendo. Terceiro ponto da resiliência espiritual: eu tenho que ter sabedoria. É o momento da sabedoria. Eu tenho que ser sábio. Eu não vou deixar me levar por uma conversa. Alguém está dizendo, ali está acontecendo. Muitos irmãos estão dizendo, os irmãos vieram aqui já dizendo, está dizendo aquilo, do outro lado está dizendo aquilo. Não, eu tenho sabedoria espiritual, e dentro da sabedoria eu vou ter, irmão, a ponderação. Diante disso, coloca nas mãos de Deus. É possível? Se é possível, Deus está na frente. Dentro da sabedoria, eu tenho que ser sensato. Eu tenho que ter a sensatez, igreja, amados irmãos, amados ouvintes, neste momento. Ouve aí, neste momento é um momento de sabedoria. É um momento que você vai enxergar coisas boas. É o momento que você vai usar a sua inteligência para ver algo de diferente diante de Deus. E aí, Deus vai lhe dar, na oração, no conhecimento da palavra, a moderação. Tem que haver moderação no nosso coração. Não vamos ficar correndo, atribulados, diante das coisas que estão aí. A palavra já testifica das condições desse tempo, porque eu capto esta realidade diante do conhecimento de Deus que essa palavra tem me dado. E a palavra de Deus nos dá essa noite, 2 Pedro capítulo 3, ela vai dar um embasamento forte sobre o que o pastor está dizendo, do conhecimento da sabedoria,
e do discernimento do nosso Senhor. Pedro, o apóstolo, ele escreve 2 cartas. A primeira carta, 1 Pedro, ele vai dizer e anima os irmãos na Ásia, dizendo, e hoje, o lugar onde Pedro está, que ele escreve essas cartas, irmãos, são 5 províncias: Capadócia, Esmirna. Ele está escrevendo para os irmãos que estão lá, passando por tribulações. A primeira carta ele fala assim: os meus irmãos, diante das lutas e das tribulações, mantenham a sua fé. Olha, a vida cristã tem que ser uma vida exemplar. A vida cristã tem que ser uma vida de um bom testemunho. Ele está dizendo da primeira carta. O nosso foco aqui é na segunda carta, que vai falar dessa resiliência que o pastor deu no embasamento inicial. E na segunda carta ele se preocupa com as coisas do tempo, dos ensinamentos, do apartamento da fé, de não conhecer a palavra, e que ninguém possa enganar os irmãos, ninguém possa apartar você, apostado da fé. Aí o capítulo 3 é o que nós vamos agora desfrutar, juntamente com a igreja amada. O capítulo 3 vai nos ajudar a nos alimentar espiritualmente neste momento, em que ele escreve assim, 2 Pedro, capítulo 3, igreja amada, 2 Pedro, capítulo 3. Ele escreve dessa maneira, irmãos amados. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes. O princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que do longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu a água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, um grande estrondo, e grandes elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa
do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, levem essa fé. O que Pedro traz para nós é um evangelho de esperança. Não é um evangelho de destruição. Nós trazemos a palavra de fé esperançosa. Espero no Senhor. Quando ele escreve para os meus irmãos, já tinha escrito sobre a vigilância da vida espiritual, do apartamento da fé, da apostasia dos últimos tempos. Ele fala da questão encorajando os irmãos. E aqui tem 3 partes que ele fala. A primeira parte, quando ele fala assim: amados, primeiro versículo, agora vos escrevo, dizendo, dá atenção. Ele falou, dá atenção de tudo que vocês já passaram, os profetas já disseram. Então ele vai dizer assim: olha, como bom cristão, dê bom testemunho. Então, amados, eu vos escrevo ambas as cartas, para a vossa mente esclarecida, do conhecimento de Deus. Lembra que eu falei do conhecimento? Quem vai passar por essa tribulação? Quem tem conhecimento espiritual, conhecimento de Deus. No segundo versículo, ele fala do poder do evangelho. Ele fala assim: irmãos queridos, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinando pelos vossos apóstolos. Para esse evangelho chegar até nós, para essa palavra ser lida e ser propagada através dos tempos, irmãos, muitos dos nossos irmãos já dormiram no Senhor, dormem no Senhor, e estão a destra do Pai esperando o grande dia. Mas alguém pode estar te tentando, falando assim: oh, você não é crente, você falou que a volta de Deus, tudo isso que está acontecendo, vocês vão responder. Muita gente tem que interpelar você, é o pastor da igreja, não é? Então me responde o que está acontecendo. Eu falei, vai na palavra, irmão. A palavra vai dar esclarecimento a todas essas coisas. Vai na palavra que Deus está falando o que é verdadeiro. Pedro levanta e fala: irmãos, está aqui. Os irmãos que estão na Ásia, tome cuidado. Pelas condições desse tempo, dessa realidade presente que nós estamos vivendo, pode ser que você seja apostado da sua fé. Então ele fala assim: que a palavra de renovação é uma palavra restauradora. A palavra de Deus restaura aquele que crê. Por isso que ele vai em Jesus Cristo, irmão. Ele cura o leproso para aproximar, para juntar. A resiliência espiritual é para você se espiritualizar. O bom crente vai fazer a oração. O bom crente vai ler a palavra de Deus. O bom crente vai olhar as coisas do seu tempo. Ele confia no Senhor. Vai haver um tempo que é o tempo de Deus. A palavra vai dizer mais embaixo que tudo isso que nós estamos passando, vai haver mudança. A igreja não pode ficar apostada da sua fé. Ela vai dizer por que ela veio agora. A igreja tem que dizer por que ela veio. E ela tem que enfrentar a peste. Ela vai enfrentar situações difíceis. E com grande determinação de fé, sabedoria, igreja amada, e discernimento, nós vamos passar. Em nome de Jesus. Como João olhou para a mulher samaritana. E aí nós podemos dizer: qual é o lugar que eu vou adorar neste momento? Não tem lugar.
É o momento, igreja amada, de adorar em espírito e em verdade. É o momento de adorar de dentro para fora. Porque que a igreja veio para mostrar o seu poder à humanidade. A igreja veio para mostrar o seu poder. Nós não vamos ficar apostados. Então nós vamos colocar a fé com inteligência, sabedoria e discernimento. E nós vamos passar por essa luta. Terceiro versículo aqui está dizendo assim: tendo em conta tudo que nos últimos tempos tenha ocorrido. Alguém vai dizer para você, irmãos queridos, escarnecendo do Evangelho. Mas o terceiro vai dizer que o tempo de fé é um tempo de apostasia para aqueles que não creem. O tempo de fé, a gente abandona as paixões e as corrupções desse tempo. E vai dizer que quando Daniel orava, ele estava lá preso. Vai dizer o texto de Daniel que ele estava em grande tribulação, mas ele mantinha a oração. Eu estou orando, eu estou buscando. É um tempo de busca. Ele manteve a sua fé. A igreja não vai ficar apostada. No tempo de resiliência, a igreja mantenha a sua fé. Versículo 4: muitos hão de se escarnecer. Onde está o... Alguém vai perguntar, o versículo 4 é uma chave importantíssima, vai dizer assim: aonde está a promessa? Alguém vai te perguntar: onde está a promessa da vinda do Senhor? Aonde está a promessa? Alguém vai falar para você como crente, vai falar para você como cristão. Explica aí para mim, irmão. Você não está indo na igreja? Muitos estão falando isso para mim. Falei assim, tudo está na palavra de Deus. E aproveitem. Vai chegar um tempo que isso aqui vai ser recolhido para conhecimento da vontade de quem você serve. Alguém vai te perguntar aqui no versículo 4, está dizendo assim, aonde está a sua promessa? Alguém vai escarnecer, vai perguntar, dizendo... Porque desde o princípio tudo está acontecendo. Isso está mesmo, irmãos. Nós estamos assolados aí por conta desse vírus, que é agressivo, mexe com todas as instituições, governo, família, igreja, comércio, que é uma estrutura grande. E muitos estão se escarnecendo. E nesse versículo, Jesus nos lembra o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus nos lembra dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Diante disso tudo que está acontecendo, eu chamo a atenção da minha amada igreja, dos meus amados irmãos: permaneçam firmes na resiliência. Faz oração, tem um culto semanal, faz um culto na sua casa, reúne sua esposa, seus filhos, em oração, em espírito. Deus está transformando essa história. Versículo 5, o Gênesis, ele chama a atenção. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele chama a atenção nesse versículo 5, porque ele fala assim, Deus não criou tudo? Alguém vai falar isso para você. Deus criou tudo, né? Deus, ele está chamando a atenção aqui. Pedro está falando, olha, toma cuidado. Alguém vai falar assim, Deus não criou tudo? Olha as coisas que estão acontecendo. Deliberadamente, né? Alguém está falando para você isso, que é o Gênesis 1, 6, 8. E ele vai dizer que essa condição do nosso tempo presente é um tempo de oração. É o que vai vir embaixo. Nós somos ansiosos para que Deus possa resolver logo essa situação, pedindo, não. O tempo de Deus, Pedro está dizendo aqui na carta, é um tempo diferente do meu tempo.
Versículo 8 está dizendo assim: uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é 1000 anos. Para o Senhor um dia é 1000 anos. Irmãos queridos, queria chamar a atenção a palavra de fé. Quando Elias, ele estava orando, e alguém esperava que ia chover. Ouve aí, igreja, alguém esperava a chuva, e ele ajoelhou, e muitos falavam assim: ele está sendo, vamos zombar desse. Ele orou, e ele pegou o seu serviçal e falou: sobe lá no monte, vê se a chuva vem vindo, que eu tenho que anunciar ao rei. Aí o serviçal foi lá no monte e viu o céu azul. Voltou e falou novamente: não tem nenhuma nuvem. Ele falou: sobe de novo que eu estou orando. O serviçal falou assim: de novo, vai lá, você vai lá olhar se a nuvem vem vindo. E aí o serviçal voltou e falou: não, nada está acontecendo. E assim foi a quarta, foi a quinta. Tempo de Deus, irmãos. Sobe de novo. De novo eu vou subir. Sobe de novo no monte. Ele subiu no monte. E ele olhou, ele falou assim: eu estou vendo a nuvem. A nuvem está chegando. A nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: chama o rei. O sinal está aí. A história vai ser mudada. A chuva chegou. Ouve, igreja, nós vamos receber essa bênção em nome de Jesus. Vai cair a chuva. E a partir do versículo 9, Pedro encoraja o povo diante da tribulação. É o que nós temos que fazer aqui. A porta da igreja está aqui aberta com fé. Ele vai dizer assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa. E ele diz assim, ó: diferente do nosso tempo, é o tempo de Deus. Lembrando o que diz o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim o seu ouvido, e ouviu o meu clamor. E ele fala ainda mais, irmãos queridos, que o dia de Deus, o dia do nosso Senhor, virá como um ladrão, virá como um estrondo. Quero imaginar, irmãos queridos, o ladrão chega de surpresa, e a igreja tem que estar pronta, chamando atenção na condição espiritual. Quando a igreja receber o sinal, a chuva está chegando, seja pronta para receber a bênção de Deus. Versículo 11: todas as coisas vão lhe ser desfeitas. Pode ver que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos pastores, irmãos missionários, não tem quem é rico, não tem quem é da classe média, e não tem quem é pobre. Todos estão na mesma condição. O que Jesus lembra no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, dizendo o princípio das dores. Mas nós temos que estar firmes diante de Deus. Mantenha a fé no meu Senhor. Mantenha a fé no meu Senhor. E ele fala assim, ó, que os bens materiais serão consumidos e derreterão. Ele fala assim: como será incendiados, né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Mas nós temos essa esperança. É o que nos encoraja no versículo 13.
Ele diz assim, ó: nós, porém, segundo a sua promessa de Deus em nossas vidas, igreja amada, esperando nos céus, nova terra, no qual habita a justiça. Nós seremos justificados por essa palavra. Creia nessa palavra, você, meu ouvinte que está aí, você que está em casa, meu irmão, aceite essa palavra no seu coração. É tempo de estar com Cristo, é tempo de estar com o Senhor, é tempo de se fortalecer na resiliência espiritual, na oração. Tenha bastante conhecimento, discernimento das coisas, cognição, vendo as coisas que estão acontecendo, para que nós possamos cantar o hino da vitória. E por fim, eu queria dizer, irmãos queridos, que há um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, sempre baseado na palavra do Senhor. Esse filósofo, ele vai dizer sobre a mudança de vida que nós temos que ter. Ele compara a vida das pessoas como sendo um rio. Ele fala: tem o rio que tem a sua fonte, tem o seu percurso e tem a sua foz. E ele perguntava ao seu alunado, ele falava assim: é o mesmo rio? E ele falava: em modo algum. Quando nós passamos pela experiência da vida, não somos os mesmos. Paulo lembra, 2 Coríntios 5,17, ele fala assim: aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, neste momento, é momento de renovação, é momento de nós estarmos com o nosso Senhor, é o momento em que a igreja deve se fortalecer. A igreja não vai abrir mão da sua proposta, a igreja não vai abrir mão da sua condição de fé e de paz. Eis aqui o evangelho verdadeiro, eis aqui o evangelho. Nós estamos dizendo sobre a casa da bênção. Então reúne os seus com discernimento, sabedoria, cognição, inteligência. Faça o culto. A história está sendo mudada em nome de Jesus. Essa história vai ser mudada em nome de Jesus. A igreja está intercedendo. Faça a sua oração, a sua prece, e na firmeza de Jesus Cristo permaneça firme. E eu vou terminar por aqui dizendo sobre os irmãos de Romanos precisavam de uma palavra. E Paulo escreve, eu queria deixar para os meus amados irmãos, e de antemão eu agradeço os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, agradeço os meus irmãos que estão recebendo no coração essa palavra, agradeço a igreja do nosso Senhor. Reúna a sua casa, reúna a igreja, vamos interceder em nome de Jesus. Romanos 8. As provas de que Deus está conosco. E aí ele diz assim, Romanos 8, 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti,
Somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem uma altura qualquer, nem a profundidade, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, Deus e Espírito Santo, receba no coração essa palavra. Igreja amada, amados ouvintes, muito obrigado por nós entrarmos na sua casa, em nome de Jesus. Fique